quase a minha vida toda. E trabalhar com educação, trabalhar com pedagogia e com todas as particularidades que a pedagogia traz, ele é muito importante para a construção de uma sociedade igualitária, de uma sociedade justa. Venha conhecer o nosso curso. O nosso curso ele está muito inserido no cenário atual que nós vivemos. Nós preparamos os nossos alunos do curso de pedagogia tanto para ter uma boa base científica do que é a ciência da educação, certo? Como também preparar o nosso aluno para os desafios que essa profissão ela vai enfrentar pela frente. Principalmente os concursos que ela poderá fazer e atuar como profissional. O pedagogo ele tem várias situações de atuação profissional. Então o nosso curso ele prepara para isso também. Conhecendo o mercado de trabalho, você vai ver que o pedagogo ele pode se inserir em várias frentes muito bacanas, desde clínicas, hospitais, indústria e na escola, obviamente. Nós preparamos o nosso profissional para qualquer enfrentamento no que se diz respeito à necessidade de estar lá como profissional. Tanto que eu costumo dizer que o nosso curso ele prepara também para os concursos. Tá? A gente vê coisas que são cobradas nos principais concursos do Brasil. O nosso currículo ele é extremamente atualizado, é sempre revisto e sempre com material novo, no qual a gente coloca à disposição de todos os nossos alunos. Esse é o grande diferencial que nós vemos nos nossos cursos da Faculdade de Maciço de Baturité. E eu tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer nossa instituição e os nossos cursos e os nossos professores. Um beijão a todos, a todas, muito obrigado e até a próxima. Olá, mais um podcast interdisciplinares da Faculdade Maciço de Baturité. E hoje nós estamos com uma convidada especial aqui, porque para mim todo mundo é especial que faz esse trabalho da FMB, que é a professora Cláudia. Mas só que antes de passar a fala para ela se apresentar, eu vou explicar qual é o objetivo do podcast interdisciplinares da FMB. Ele é mais um episódio, né, que a gente vai buscar trazer debates leves sobre diversos temas que perpassam as ciências da FMB. Então, aqui a gente vai trazer vários temas, várias pautas, onde a gente vai dialogar. E hoje, o nosso tema é implicações das competências socioemocionais na aprendizagem, que é um tema novo, né, que a gente está ouvindo falar pouco e que a gente desconhece o que significa. Então, a professora Cláudia, ela está aqui hoje para orientar e explicar quais as implicações das competências socioemocionais na aprendizagem. Professora Cláudia, seja bem-vinda e a fala é sua. Oba! Boa tarde a todos. Nós estamos aqui, né, para falar exatamente aí sobre as competências socioemocionais. Eu sou a professora Cláudia Cardoso, mestranda em Ciências da Educação, faço parte do corpo docente da FMB, especificamente no curso de Pedagogia, e sou atualmente, né, coordenadora do NAP da FMB. Nós estamos aí com esse equipamento, um equipamento que favorece, que enriquece a aprendizagem dos nossos alunos. E estamos aqui, né, para debater, para dialogar um pouco, um bate-papo descontraído sobre as competências socioemocionais. Muito bem, professora, seja bem-vinda. E aí, antes de fazer uma pergunta, professora, eu também vou me apresentar, né, gente? Eu também sou docente, faço parte do grupo de professores da FMB, sou Ângela Souza, sou assistente social, especialista em saúde mental e atuo no curso de serviço social, também às vezes passo pela pedagogia e estou aqui para mediar esse bate-papo gostoso com a professora Cláudia.
vou estar na condição de entrevistadora, mas de vez em quando eu vou dar entradinha na saúde mental, viu, professora? Sim, participando aqui também do debate aqui, né, das considerações. Pois vamos lá. Para começar, professora, explica para os nossos alunos, para quem está nos assistindo, o que significa NAP. O NAP, né, é um equipamento, núcleo de apoio psicopedagógico, né, que está relacionado aí com as questões de trabalhar as dificuldades que o aluno apresenta por qualquer circunstância, né? Tivemos aí um contexto pandêmico que veio aí com muita força, de forma inesperada, e foi preciso que ressignificássemos muita coisa, né? E isso mexeu muito com as emoções, com os sentimentos, e não deixa de ter suas interferências na aprendizagem. Verdade. Então, o NAP ele chega aí com esse apoio para alavancar aí, vamos dizer assim, a aprendizagem do aluno. Muito bem, professora. E assim, o NAP da FMB tem muitos atendimentos, professora? Já tem atendimentos em grupo, individual? Como é que é o atendimento para esses alunos da Faculdade Maciço de Baturité? Na realidade, o nosso NAP, né, surgiu aí em meio a essas propostas aí pós esse contexto pandêmico, não tão pós, porque ainda estamos vivenciando, né? E como uma ajuda ao aluno, né? Então, ele surgiu nesse primeiro momento numa perspectiva de trabalhar projetos. Inclusive, nós temos um projeto que é o carro-chefe, é o projeto Girassol, do qual ele trabalha algumas questões emocionais, né? Ele vem trabalhar alguns valores, autoestima, resiliência, fortaleza, e tudo isso vai perpassar aí no emocional do aluno. No momento, os atendimentos individuais, eles ainda não estão acontecendo, né? Nós estamos aí nesse mais de uma forma coletiva, né? E aí depois a gente vai filtrando aí aquele aluno que realmente precisa de um acolhimento maior do NAP. Mas a proposta inicial é exatamente os projetos, através desse projeto que abrange a totalidade de alunos. Entendi, professora, muito bem, muito legal. Professora, qual a relação direta das competências socioemocionais no contexto de uma educação integral? Eu vejo assim, e você há de convir comigo, enquanto educadora, né? Que quando nós falamos em uma educação integral, nós vamos pensar no indivíduo em sua totalidade, o indivíduo como um todo, né? Nós não somos só cognição, né? Nós somos cognição, nós somos emoção, nós somos afeto, nós somos sentimentos, nós ficamos tristes, ficamos alegres, enfim, né? Então, quando nós pensamos as competências socioemocionais, ela vai perpassar por essa compreensão do indivíduo em sua totalidade, em trabalhar o indivíduo de forma autônoma, de forma completa, digamos assim, por isso integral, né? Eu sou cognição, eu sou afeto, eu sou emoção. E isso tem que ser levado em consideração na educação dos novos tempos. Muito bem, professora, porque a nossa educação ainda está muito enraizada no tradicional, achar que a gente deve levar em consideração só o cognitivo, né? E isso vale para todos os aspectos, educação, saúde, né? Isso. Então, se o indivíduo ele não tiver esse acompanhamento integral, né, ele não vai conseguir superar as suas dificuldades, né? Legal, muito bom. Pois vamos lá. Professora, a educação se molda de acordo com as demandas de seu tempo. E as demandas no contexto atual são diferentes. Fale sobre o novo aporte para a educação vigente, levando em consideração as implicações
das competências socioemocionais. Eita, o negócio aí está complexo, né? Primeiro, a questão aí do ensino, né? Das demandas desse novo tempo. Então, a gente compreende que a educação ela vai se moldando de acordo com a época, de acordo com o contexto social, político, econômico, enfim, né? E o que nós percebemos nas demandas desses últimos tempos? Primeiro, a questão tecnológica, né? Tem uma marca aí muito forte a tecnologia, né? Verdade. E muitos alunos, eles precisam adentrar nesse universo, inclusive nós, né, educadores, que não fazemos parte da geração nativa, né? Eu costumo dizer, professora, que eu sou da geração X. Eu sofri tanto na pandemia que se não fosse a minha filha e o meu genro, que são TI, para me ajudar, eu tinha saído da sala de aula no período pandêmico, porque foi muito triste. Então, assim, todo mundo sofre com isso, menos os jovens que já estão nascendo dentro dessa da tecnologia, que já nasce com o celular na mão e acaba tendo essa habilidade naturalmente, né? É verdade. Desculpa, eu cortei você, professora. Não, aqui é assim, né? Na hora que der para você entrar, vai encaixando aí a sua fala, tudo isso é aprendizado que se soma, né? E como a professora muito bem falou aí, né? Que ela sofreu, eu também sofri. E nesse momento eu abro aqui um parêntese para parabenizar, né, a equipe da FMB, que faz parte aí da TI, né, que dá suporte aos professores. Se não fosse isso, eu tinha ficado igual um navio flutuando sem rumo, né? E, enfim, então as demandas da educação desses novos tempos vai incluir essa questão da tecnologia. Mais do que nunca, nós que estamos à frente da educação, precisamos buscar aí essas metodologias inovadoras, né? Essas metodologias ativas que estejam inseridas nela essa questão da tecnologia, porque não dá mais para voltar atrás, não tem como voltar atrás, daqui só para frente, né? E nós precisamos nos adequar a essa situação. Professora Ângela, eu lembrei agora de Charles Darwin, né? Grande naturalista, quando ele coloca a seguinte frase, é mais ou menos assim, né? Que quem sobrevive a esse mundo não é aquele que é mais forte, nem o mais inteligente, mas aquele que se sobrepõe às mudanças, né? Então, eu creio assim que, em profundidade, como essa frase ela é fantástica, né? E é isso. Quem vai sobreviver não é quem é mais forte, nem quem pensa melhor, nem quem é mais inteligente, mas aquele que se adapta a essas mudanças que vão trazendo. Então, o que as competências socioemocionais têm a ver com isso? Eu penso assim, né? Nós precisamos trabalhar, por exemplo, eu pensei aqui em conflitos familiares, porque eu já vivi essa experiência, tanto pessoalmente quanto como professor em sala de aula. Então, é aí onde entram as competências socioemocionais nesse contexto da nova educação. Eu preciso entender que naquele comportamento indisciplinado, o aluno tem alguma coisa por trás daquilo, ou que naquele comportamento, naquela quietude do aluno, que está lá no fundo da sala, sem interação nenhuma, tem alguma coisa por trás. E é aí onde eu entro com as competências socioemocionais. Né? Trabalhar para que eles possam ter resiliência, para que eles possam resolver seus problemas. Porque hoje eu percebo, professora, trabalhando na saúde mental, que as pessoas fogem dos problemas. Acham que tem um problema, quer mudar de estado, quer mudar de emprego, quer fugir, mas não resolve. Achando que tendo esse comportamento vai resolver o problema. E na verdade, vai só aumentar o problema. Como se o problema não acompanhasse, né? Para onde ele fosse. Então, a gente tem que enfrentar os problemas, né?
Costumo dizer também, professora, que a gente precisa despertar nos nossos alunos para estar usando a tecnologia ao nosso favor, para conhecimento, para qualidade de vida, porque é possível. Assim também, professora, como é possível usar a tecnologia contra a gente. Isso. Como, por exemplo, agora eu vou puxar um pouquinho aqui da saúde mental. Quando eu trabalhei 12 anos em CAPS, trabalhei em CAPS geral, CAPS AD, álcool e drogas, CAPS infantil, né? E eu atendi uma adolescente que pesquisava na internet como que ela poderia tirar a sua vida sem sentir dor. Pois é, Pesado, profundo, né? isso aí, muito profundo. Então, assim, aí eles ficam, as crianças e os adolescentes, principalmente, ficam atraídos por jogos violentos, né? E sendo que poderia estar utilizando disso para coisas positivas e não negativas. Então, a gente tem que incentivar que eles possam utilizar disso a seu favor, para a qualidade de vida. E essas as competências socioemocionais, elas precisam ser trabalhadas. É tudo muito novo, tudo que está acontecendo, e as pessoas não estão conseguindo acompanhar. Então, a gente está num novo tempo que a gente precisa dar suporte, que aí pelo que eu entendi, a professora me corrija se eu estiver errada, que é o NAP, Núcleo de Apoio Psicopedagógico, e aí voltado para a aprendizagem, porque aí envolve outros fatores, que aí, a partir daí, a professora vai me dizer se eu estou correto ou não, né? Como envolve vários fatores, na hora da avaliação, você pode estar encaminhando para um psicólogo, um psiquiatra, enfim, a gente, quando eu trabalhava no CAPS, professora, a gente falava que a gente tinha que construir o PTS daquele paciente, daquele aluno, que é o projeto terapêutico singular. Como que a gente ia atender esse aluno, esse paciente, avaliar, né, o que ele precisa e depois fazer as intervenções. Mas o ideal é a prevenção, né, professora? Isso, com certeza. Porque a gente prevenindo, a gente não vai chegar a um estágio tão crítico como nós estamos hoje. Eu vejo muito assim, as pessoas copiam muito, mas não são criativos. E a gente tem que utilizar disso aqui para... Eu pergunto ali, o meu assessor ali levantou a bandeira, pergunta no chat, ó, professora, cadê aí? Vamos saber aí quem está perguntando aí. Inclusive, só para a gente fechar aí o seu gancho, né? Uma das competências, dentro dessa perspectiva que você coloca, é a questão da autoestima, né? É dizer, quando ela fala aqui que o aluno pega o celular para pesquisar como tirar a sua vida sem sentir dor. Isso é muito profundo. Demais. Então, as competências socioemocionais vai chegar aí. Bora trabalhar a autoestima. O que está acontecendo, né? E tudo isso vai girar em torno de uma conversa acolhedora, né? Nós fazemos muito a questão da anamnese, que nós substituímos essa palavra anamnese, professora Ângela, por uma palavrinha mais dócil, que é a conversa acolhedora, né? Porque quando eu chego para o menino e digo, nós vamos fazer uma anamnese, aquilo ali assou, poxa, que é isso? Anamnese, como assim? Então, nós vamos ter aqui uma conversa acolhedora, né? Para que eu possa lhe entender, para que eu possa lhe acolher, para que eu possa lhe ajudar. Né? Professora, tem um monte de perguntas aqui muito interessante. Olha aqui. Tem um Mário Júnior que está perguntando: como o aluno faz para conseguir atendimento no NAP? Você responde ou quer que eu responda? Pode responder e qualquer coisa eu intervenho. Bom, ele tem que, no caso, tem que ser aluno da FMB, né? Isso. E aí, se ele sentir, apresentar alguns sintomas, algumas dificuldades de aprendizagem, e ele achar que ele está precisando
de uma avaliação, ele agenda. No caso, a professora Cláudia disse que ainda não tem atendimento individual, mas é em grupo, mas ela sabe orientar como agendar. O primeiro passo é estar, no caso aqui, para ser o NAP da FMB, Faculdade de Maciço de Baturité, tem que ser aluno da faculdade. Tem uma outra pergunta aqui, professora, que eu achei muito interessante. Aqui tem o Fabrício, né? Tá falando contribuições incríveis dessas grandes mulheres, professora Cláudia Cardoso e Ângela Souza. Tem uma aqui que eu achei maravilhoso. O Mário Júnior, ele está perguntando se o núcleo de apoio psicopedagógico pode substituir a terapia que ele paga. Não, Mário, não de jeito nenhum, de forma nenhuma. É como a gente disse aqui no início. Eu vou endossar as palavras da professora, tá? Não, de jeito nenhum. O psicopedagogo, ele vai fazer uma avaliação, vai chegar um diagnóstico, vai fazer intervenção nas dificuldades de aprendizagem do aluno. Se por acaso ele perceber que esse aluno precisa de uma avaliação e talvez um acompanhamento psicológico, ele vai encaminhar esse aluno para os serviços da rede, caso ele não tenha convênio. E aí a gente encaminha esse aluno não só para um psicólogo, mas se precisar a gente encaminha para um psiquiatra. Enfim, a gente vai encaminhar esse aluno de acordo com as necessidades dele que a gente avaliou. Agora eu vou passar a palavra para a professora Cláudia. Certo, é bem isso que a professora Ângela fala aí. E dentro desse contexto do que nós estamos falando, o Mário Júnior ainda traz aqui uma questão bem relevante. Quais são os danos que o acesso às tecnologias desde muito cedo nas crianças por conta da pandemia? O que isso pode influenciar na ansiedade? Se nós formos, eu não queria nem entrar para essa perspectiva, tá, Ângela? Eu peço até que você contribua com o seu pensamento também. Certo. Primeiro, eu vejo assim um prejuízo muito forte, né? Mas isso eu abro parêntese, depende do que o menino está fazendo nessa tecnologia. Esse tempo é monitorado, o que é que ele tem visto no tempo que ele tem acesso a essa tecnologia. E em relação à ansiedade, eu vejo muito forte. Eu trago aqui o exemplo claro de sobrinhos, de netos. Eu tenho uma neta com 6 aninhos e a menina fica assim, uma agonia tremenda, a menina se mexendo no sofá, mas com o celular aqui, não solta o celular, e eu fico observando, né? Observando e analisando aquele comportamento dela, a ansiedade. A menina está inquieta, ela precisa ir no banheiro, ela precisa tomar água, mas ela fica naquele conflito, se solta o celular, se não solta, se soltar a mãe vai tomar. Então, isso tem gerado um prejuízo imenso nela. E a gente já está começando a trabalhar, a monitorar o tempo nessa tecnologia. Então, Mário, a percepção que eu tenho é exatamente essa, que gera, sim, essa ansiedade muito forte, não só nas crianças, até na gente adulto. Eu ia falar exatamente isso. Então, professora, limite, tem que ter limite. Como a senhora bem colocou no início, a tecnologia está aí, nós não podemos e nem conseguimos ficar sem ela, né? Mas temos que ter limite. Né? Limite com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os adultos, com os idosos, tá? Como eu já disse, eu trabalhei no CAPS, passei por todos os CAPS e tinham pessoas que precisavam, adultos que precisavam fazer tratamento por causa da dependência no celular. Então, isso acontece sim. Então, a melhor prevenção é limite, é horário. Por exemplo, professora Cláudia, quando eu convido muitas pessoas para ir na minha casa, que eu adoro receber pessoas na minha casa, aí o que eu faço? Eu já pego uma caixinha, coloco na porta da minha sala,
para quem chegar a colocar os celulares lá dentro. Aham. Porque senão a gente fica todo mundo Isso sentado. funciona? Funciona se tiver rigidez. Não, quer tirar não, agora não, vai ter o horário de pegar o celular. E aí, isso é limite, porque senão a gente sai, às vezes está num restaurante, todo mundo sentado na mesa, mas ninguém conversa, ninguém interage, cada um no seu celular. Eu fico olhando assim, e se você não se policiar, você acaba fazendo isso sem perceber, né? Mas é isso aí. Agora tem uma pergunta aqui, professora, que essa eu faço questão de responder, quer dizer. Thalia Justino. Seria relevante a presença de psicólogo na rede básica de educação? Thalia, não só da psicóloga, mas como do assistente social também. Na verdade, era para ter a equipe completa. A equipe multidisciplinar, né, Ângela? Completa na educação, né? Para atender todas as questões do aluno, né? Com certeza, Thalia. Não só o psicólogo ia ajudar muito, mas toda a equipe que nem colocou a professora Cláudia, né? Acho que agora acabaram as perguntas, não é? Pelo menos por enquanto aqui eu não estou vendo mais, não. Muito bem, gostei das perguntas de quem está participando aqui. Parabéns, vocês complementam aqui, né? Vocês fazem o podcast junto conosco, com a gente, né? De certa forma. Né? Muito legal. Muito legal. Então tá, enquanto não tem mais perguntas aqui, né, professora, vamos continuar aqui. Vou fazer mais uma pergunta. Ok. Tá bom? Em um contexto educacional tão pressionado pela inovação, já que a gente estava falando, né, de tecnologia, a instituição escolar, acadêmica, deve estar preparada para mudanças? Mais uma vez, né, a gente volta aqui a falar sobre mudanças. E para falar sobre mudanças, olha só isso aqui. Eu gosto muito de, quando se fala em mudanças, trazer um trecho do livro Alice no País das Maravilhas. A obra Alice no País das Maravilhas, professora Ângela, eu compreendo ela como uma obra extremamente filosófica. Do início ao fim, é pura filosofia de vida. Alice no País das Maravilhas conta a história de uma garotinha que se vê, está lá no jardim brincando, e se vê empolgada com um coelho saltitante. O coelho adentra numa toca e Alice, adentra na toca também. Porém, nesse percurso, nessa caminhada dentro da toca, Alice se vive um turbilhão de emoções que tem hora que ela não se reconhece nem a si própria. E ela começa a fazer indagações. E tem um pequeno trecho que diz assim, é um diálogo da Alice com uma lagarta. Quem é você? Disse a lagarta. Não era um começo de conversa muito estimulante. Alice respondeu um pouco tímida. Eu, no momento, não sei, minha senhora. Pelo menos sei quem eu era logo pela manhã. Mas acho que devo ter mudado várias vezes desde então. O que você quer dizer? Disse a lagarta ríspida. Explique-se. Acho que, infelizmente, não posso me explicar, minha senhora, disse Alice, porque já não sou eu, entende? Não entendo, disse a lagarta. Receio não poder me expressar mais claramente, respondeu Alice, pois, para começo de conversa, não entendo a mim mesma. Ter muitos tamanhos no mesmo dia é muito confuso. Então, eu gosto muito de exemplificar, de trazer esse texto como uma metáfora para as nossas vidas. Nós vivemos e ainda vamos viver situações em que nós vamos estar meio que perdidos. Então, essas competências socioemocionais, elas chegam para nos dar esse equilíbrio,
né? Nós vamos viver situações difíceis? Vamos ter problemas? Sim, vamos, todo dia. Mas a forma como nós vamos lidar com eles é que vai fazer toda a diferença. E nessa pergunta que a senhora traz aqui, a questão desse contexto educacional, pressionado pelas mudanças, nós precisamos, mais do que nunca, ter esse equilíbrio, ter esse contraponto, que nenhum de nós possa um dia estar como Alice estava, a ponto de não se reconhecer nem quem ela era a si própria, de não reconhecer nem a si própria. Então, que nós possamos ter esse equilíbrio. Senão a gente sai por aí matando todo mundo, né? E nesse contexto, a escola ela precisa estar aberta a essas mudanças. Ela precisa ter uma equipe multidisciplinar, ela precisa ter uma estrutura que favoreça a inclusão. Professora, o que isso tem a ver com essas competências? Tudo a ver. São mudanças, são inovações em que nós precisamos caminhar nessa transição. A gente precisa acompanhar essa evolução, né? Senão eu acho que é o que está adoecendo mentalmente as pessoas e afetando todos os outros fatores, é justamente isso. Eu percebo, assim, aos meus 55 anos, que as pessoas não estão conseguindo acompanhar essa evolução e estão adoecendo mentalmente em todos os fatores, né? Então, a gente precisa parar. E para complicar, né, veio essa pandemia, né, de 2 anos, que foi muito triste, foi mundialmente, atingiu a todos, né? Tivemos perdas coletivas, tivemos que quem não sabia da tecnologia teve que aprender na marra, que nem eu, né, professora? Isso. Então, a gente precisa fazer reflexões sobre essa evolução e o que a gente pode melhorar, né, acompanhar, enfim. E aí, professora, eu vou passar a palavra para a gente encerrar aqui para o nosso intervalo. Ok. E para encerrar e para chegar aí no intervalo, eu gostaria que, enquanto nós vamos para o intervalo, isso aqui não estava no script, tá, gente? Aqui é ao vivo e a cores. Que você pense aí como é que você está vivendo no momento. Qual os seus sentimentos, qual a sua relação com esse contexto atual que você vive, esse turbilhão de emoções, esse turbilhão de mudanças bruscas no contexto social, político e econômico. E aí, se você quiser compartilhar, você já coloca aí no chat, tá? Então, vamos refletir aí como é que anda o nosso sentimento com relação a tudo isso. Boa, professora, gostei. Até daqui a pouco, gente. Falar do curso de administração para mim é muito fácil, porque foi ele quem proporcionou tudo da minha carreira. Ou seja, é um curso que pode mudar a vida das pessoas. Esse curso de administração, você pode ser inserido no mercado de trabalho mais rápido. Por quê? Porque você aprende sobre gestão de pessoas, marketing, logística, financeiro, administração ambiental, hotelaria, que eu tanto amo, consultoria e dentre tantas outras possibilidades que o curso de administração dá. As empresas, sejam elas pequenas, médias, grandes, todas elas usam a administração, os princípios da administração, as ferramentas administrativas. Ou seja, quem domina a técnica, quem entende de administração, claro, com certeza vai ter mais possibilidades no mercado de trabalho. No curso de administração, você aprende desde cedo, logo no primeiro semestre, logo no início, você aprende a trabalhar o seu comportamento profissional,
você consegue aprender o empreendedorismo, a logística, você aprende a usar ferramentas de gestão, de controles, todas as ferramentas que as empresas usam em suas gestões. Para você ser um profissional de sucesso, você vai precisar ser uma pessoa criativa, dinâmica, determinada e uma pessoa que consegue dar resultados, tanto para as empresas, para as organizações, como para você mesmo. Agora deixa eu improvisar um pouquinho. Produção, só um pouquinho, tá? Deixa eu improvisar. Gente, o mundo está passando por várias transformações e você precisa ser transformado pelo curso de administração. Então, vem para a FMB ser transformado, tá? Porque lá o seu sonho está ao seu alcance. Estamos de volta aqui aos alunos e todos que estão nos assistindo. Podcast Interdisciplinares da Faculdade Maciço de Baturité. Dando continuidade aqui ao nosso tema, implicações das competências socioemocionais na aprendizagem. A professora Cláudia, antes do intervalo, fez uma reflexão aqui e a gente está aguardando o chat aqui, alguém falar se é que gostaria de se expressar, né? Compartilhar. Enquanto a gente aguarda aqui um pouquinho, eu vou fazer mais uma perguntinha para a professora Cláudia. Tá bom? Professora, competências socioemocionais e protagonismo no século XXI. Me fale sobre isso, por Muito favor. bem. Quando nós falamos em protagonismo, automaticamente nós vamos fazer referência à autonomia. Não tem como haver protagonismo se não tiver entrelaçado aí com a questão da autonomia, né? Quando nós falamos em termos de educação, uma educação protagonista, nós vamos falar naquela educação em que o aluno, ele é, digamos assim, ele realmente é o centro da educação, né? Então tudo é por ele e para ele, né? E esse protagonismo, ele precisa ser favorecido com essas competências socioemocionais. Trabalhando essas competências, eu lembrei agora de Daniel Goleman, né? Ele fala muito sobre essas competências socioemocionais. Então, hoje, competências socioemocionais está vindo com muita força, mas há algum tempo atrás, Goleman já falava sobre competências emocionais. Ele já trazia o quanto era importante o ser humano ele ser visto nessa perspectiva das competências socioemocionais. Eu olhar para o indivíduo e perceber nele que, para ele ter esse protagonismo, eu preciso trabalhar nele a questão dos valores, eu preciso trabalhar autoestima, como já foi dito, resiliência, fortaleza, autonomia. Inclusive, uma das competências, né, as 10 competências gerais da BNCC, uma delas traz isso muito claro, a questão da autonomia. Verdade. Né? E a autogestão, eu ser gestor da minha própria vida. Inclusive, tem uma frasezinha, não lembro muito bem, não sei nem quem é o autor, que diz muito bem, que traz isso muito bem. Se você não sabe que caminho seguir, alguém vai traçar esse caminho para você. Se você não sabe o que fazer, alguém vai dizer a você como você faz. E isso você não tem autonomia, você não tem autogestão, né? Você está vivendo à sombra de alguém, né? E que isso não é bom. Então, professora, quando nós falamos aí nesse protagonismo, é um dos alcances que as competências socioemocionais vai trazer,
para que o indivíduo ele tenha autonomia, ele seja protagonista da sua vida, da sua educação, da sua profissão, né? Eu preciso chegar no meu ambiente de trabalho e eu ser protagonista do meu trabalho. Claro que eu tenho que seguir as normas, as regras, claro que eu preciso entender que o meu limite é até aqui, daqui para ali é do outro, né? Mas eu preciso entender que eu preciso ser gestor da minha vida, seja ela pessoal, profissional, na relação de amizade, enfim, por aí perpassa aí o protagonismo. Que lindo, professora. Tão romântico. Falou lindamente. Eu fiquei até assim, admirada com a sua fala. E aí, professora, essa explicação que você acabou de dizer agora, muito bem explanada, explicada, né? Tem tudo a ver com a reflexão que você pediu para que as pessoas que estão nos acompanhando, né? Que gostam, que queiram participar com a gente, reflita, né? Como que a atualidade, a atual conjuntura, né? Isso. Dessa evolução da tecnologia, desses mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Como que a gente está se sentindo? Professora Ângela, não está no script, mas eu vou fazer aqui um jogo com você. Pronto, bora. Professora, olha só isso, gente. Veio o que ela vai responder. Não está no script, tá? Isso. Ai, Jesus. Professora Ângela, quem é você para além dos seus papéis? Eu sou uma mulher destemida, determinada. Eu... Não peguei ela, viu? Eu acho que eu consigo acompanhar bem, eu tenho autonomia, vamos dizer assim, né? Não consegui, gente, pegar ela. Mas deixa eu te dizer por que eu fiz essa pergunta. Normalmente, quando eu chego para uma pessoa e digo assim, fulano, quem é você para além dos seus papéis? Aí a pessoa diz, eu sou a professora Cláudia Cardoso, eu sou a filha de fulano e ciclano. A pessoa se identifica de todas as formas. Menos com a gente, né? Mas ela não se identifica com ela mesma, ela não sabe quem é ela mesma. Então, eu gosto muito de trazer isso. Quem é você para além dos seus papéis? Quem é você para além de filho, além de marido, além de namorado, além de profissional? Quem é essa pessoa que está aí nas suas entranhas? E como muito bem trouxe a Ângela, eu sou uma mulher determinada, destemida, empoderada. Empoderada. É isso mesmo. Você sabe por quê, professora? Porque eu trabalhei 12 anos com saúde mental e você me fez lembrar uma história. Eu trabalhava no CAPS geral e a saúde mental, pela Lei 10.216, o artigo 366, se não me engano, os técnicos é que fazem a avaliação, né, que eles falam de triagem, quando uma pessoa é encaminhada, porque a saúde mental é setor secundário, não é setor primário, então ele passa pelo posto de saúde e se tiver alguns sintomas mais graves que o próprio médico do posto de saúde vê que ele acha que não dá conta, enfim, não é a área dele, né? Que ele não dá conta, não é a área dele, né? E aí ele encaminha para um psiquiatra, uma avaliação, ou psicólogo no CAPS, ou se for adulto, para o geral, se for criança, para o infantil, e se for dependente químico, para o CAPS-AD. E aí quem faz essas triagens são os técnicos, né? Quem são os técnicos? Enfermeiro, pedagogo, psicopedagogo, assistente social, psicólogo, né? E eu tinha o meu dia de plantão, né, para fazer essas triagens de adulto. E eu não esqueço disso, gente, isso ficou na minha memória para sempre. Chegou uma senhora, mais ou menos de uns 56 anos, ela chegou passando tanto mal que ela não ficava em pé. E quem estava segurando ela eram as duas filhas, uma de um lado e a outra do outro.
Aí sentaram as 3 na minha frente, e quando eu comecei a fazer a triagem, as filhas não deixavam a mãe responder. E a mãe estava com medo, achando que elas iam internar ela num hospital psiquiátrico, porque quando se fala de CAPS, todo mundo tem medo, né? E eu fiquei só observando ali, né, esperando, e eu tentava inserir a senhora na conversa, né? E eu não conseguia. Aí, por fim, eu perguntei se a paciente, a senhora, gostaria de ficar sozinha comigo. Aí ela disse que sim. Isso na frente das filhas. Das filhas, é. Aí eu fui pedir educadamente para que as filhas se retirassem, que eu queria ficar sozinha com essa senhora. E assim, da forma como ela chegou lá, realmente, se não tivesse esse olhar ampliado, ela ia acabar no hospital mesmo, psiquiátrico, porque realmente ela estava muito agitada, ela estava histérica, ela não estava bem. E aí, quando essas filhas saíram, eu fui e acalmei ela, né? Falei, ó, a senhora aqui não interna ninguém. Agora a senhora está só comigo, pode ficar à vontade. Fale tudo que a senhora tem vontade de falar. Aí ela começou, que casou muito cedo, abriu mão da vida dela para viver a vida do esposo, dos filhos, não estudou, não trabalhou, não tem como se aposentar, e agora ela estava vivendo assim, maus tratos da família. Os filhos maltratavam, o companheiro maltratava, e ela se deparou com quase 60 anos, né? E sem expectativas de vida nenhuma. Então, é exatamente isso aí que a gente está trazendo aqui. Quantos João, quantas Marias não vive essa situação, não é? Então, assim, é importante a gente viver em grupo, em família, sim, sem dúvida nenhuma. Mas nenhum ser humano ele pode se anular em prol do outro. Não é? E as competências socioemocionais seria nesse viés. Tá ligado nisso aí. Muito boa essa exemplificação que a professora Ângela traz aí, e que cada um de nós possamos fazer essas reflexões na nossa vida. Nós não podemos nos anular. As competências socioemocionais, ela nos dá esse embasamento de vida, né? A partir das competências socioemocionais, eu me fortaleço. E tem toda aquela história, eu vou ser quem eu sou. O meu conceito de felicidade é diferente do conceito do outro. Mas eu preciso ter autonomia na minha vida. Eu gosto muito de trazer exemplificação, assim como a Ângela também. E quando se fala em felicidade, eu lembrei agora de uma irmã. Eu tenho uma irmã que ela viveu a vida toda em prol do marido e dos filhos. Isso, para ela, é felicidade. Felicidade representa, ela está em casa, ela está no fogão, ela está na lavanderia, cuidando do marido e dos filhos. Eu sou irmã dela, mesmo sangue. Para mim, isso nem de longe é conceito de felicidade. Nem de longe, não passa nem perto, né? Então, ela teve muito atraso na vida. Então, hoje ela está correndo atrás do prejuízo. Os filhos cresceram, se casaram, está indo cada um para um canto, e ela, como assim? Está meio que perdida. E aí, querendo ir trabalhar, querendo ter um grupinho de amigas, está entendendo? Então, nós precisamos estar preparados para viver essas situações, né? Se eu tenho autonomia, eu sei o que eu quero, né? Então, é por aí que perpassa aí as competências socioemocionais na nossa vida. Então, que cada um possa analisar. E eu estava vendo aqui, professora Ângela, deixa eu ver se é esse, a Renata diz, eu acho que eu sou a cada dia mais dependente do celular. Se ele descarrega, já era. Ai, Jesus. Olha o que tem aí, a fala de Renata,
é a fala de milhões de Renatas, de Marias, de Josés, de Cláudias, de Ângela, enfim, né? Porque esse é o contexto que nós estamos adentrando, né? Eu sou fissurada em série, né? Aliás, já estou me policiando mais. Era uma fissura tão grande que quando eu ia dormir, eu já ia dormir com o celular bem carregadinho para me estar lá assistindo a série e não queria parar. Então, eu estou me libertando disso. Então, muitas vezes, a gente começa a adentrar nisso sem perceber, quando você menos espera. Gente, eu digo aqui em alto e bom som, tinha ano que eu lia uma média de 15 a 18 livros por ano. No ano passado, eu li 5 livros e olhe lá. Então, peraí, o negócio está errado, tem alguma coisa errada aqui. Verdade. Tem alguma coisa errada. É muito tempo no celular, é muito tempo na Netflix. Eu preciso me policiar nisso. E aí, essas competências socioemocionais vão ajudar. Porque, senão, quando você menos espera, aí já foi. Aí você está dentro. Aí, para voltar, é um processo. Aí né? vai precisar de uma avaliação de mais profissionais, viu, Renata? Exatamente. E aí vamos juntar dinheiro para pagar terapia, né? Terapia, psiquiatra, e aí vai se tornando uma coisa mais séria, né? Olha que acaba só. atrapalhando. Mas como que vai se tornar mais séria, professora? Algo que vai atrapalhar a sua vida no dia a dia. Você está com alguns sintomas que está atrapalhando a sua rotina no dia a dia, atrapalha você estudar, trabalhar, é algo que está errado. Então, a gente tem que parar e ver o que está acontecendo. Se a gente não conseguir, né, colocar limite e tomar o controle dessa situação, eu vou precisar de ajuda de algum profissional, né? E aí é onde se torna a situação mais séria. Ângela, olha aí o que o Mário Júnior está dizendo. A Renata também colocou aqui, que é quase a mesma pergunta do Mário Júnior, às vezes essa situação de problemas emocionais começam na infância. Sim, é o que mais tem. E se não começar cedo, se não trabalhar, ficam para toda a vida. Pode ser que fique traumas, e aí a pessoa precisa de terapia, né, para lidar com essas questões. Né? Terapia, gente, eu não sou psicóloga, não, mas eu puxo muita sardinha para o lado do psicólogo, mas terapia é fundamental na vida de qualquer ser humano, na atual conjuntura que a gente vive aí nesse mundo agitado, igual a professora Cláudia colocou aqui a sua reflexão, né? Então, se todo mundo soubesse que poderia estar fazendo terapia de prevenção, todo mundo estaria fazendo terapia de prevenção. Não é esperar ficar doente, não. Né? E o pior é que, como ainda tem a questão do preconceito, as pessoas não procuram, mesmo precisando. Inclusive, professora Cláudia, eu fui convidada também, viu, gente? Da próxima eu não vou mediar, eu vou ser a convidada. E aí eu vou falar sobre saúde mental, né? Quebrando tabus, que é justamente isso, né? Esse preconceito. Muito necessário. A gente está adoecido e acha que, devido à cultura, da questão da loucura, enfim. Bom, eu não vou entrar nesse mérito agora, não, que vai ficar para uma próximo, outra pauta, né? Mas fica sim, Júnior, fica traumas que precisam ser tratados, às vezes por toda a vida, às vezes por um determinado tempo, às vezes precisa de medicação, às vezes não. Então, a infância é a parte que o ser humano está em desenvolvimento, é a parte principal, que essa criança ela precisa ter todos os cuidados integral, né? Para que ela possa crescer e ser um cidadão bem-sucedido. Mas quando eu falo bem-sucedido, gente, não é de fama, de dinheiro, não é nada disso. Sucedido na vida, né? É uma pessoa feliz, determinada, sabe o que quer, né? Busca os seus sonhos. Enfim, gente, é isso. Professora, mais algumas considerações? Deixa eu só enfatizar aqui o que o Mário Júnior disse, que
a senhora também já fez suas colocações aí. O Mário Júnior diz que existem traumas que começam cedo, não são trabalhados e ficam para a vida toda. Isso é bem verdade. Eu tenho traumas de infância, que lógico que eles vão me acompanhar até o dia da minha morte, né? Mas nós vamos pensar o seguinte: o nosso corpo, o nosso cérebro, não é uma máquina que eu posso resetar, apagar tudo e começar tudo de novo. Nós não podemos, né? A não ser que aconteça um acidente de percurso, né? Uma doença, uma amnésia, eu esqueça tudo, né? Enfim, mas se eu estou no meu curso de vida normal, eu não vou esquecer esses traumas, eles vão vivenciar comigo a vida toda. A grande sacada, o grande diferencial é como é que eu vou lidar com esses traumas durante a vida toda. Os traumas que eu vivi na minha infância, com um pai alcoólatra, por exemplo, eu esqueci? Não esqueci. Eu tenho 56 anos, não esqueci. Mas esses traumas não têm nenhum domínio sobre mim. Eu lembro, eu não esqueci, eu não pude deletar da minha memória, né? Mas eles não têm nenhuma influência sobre mim. O que eu quero dizer com isso? Que a gente se trabalha nessa questão. Esquecer não dá para esquecer, mas nós precisamos encontrar uma válvula de escape, digamos assim, para que eu me equilibre naquele trauma. Assim como eu, assim como tantos, assim como você. Porque eles realmente vão nos acompanhar a vida toda. Verdade. E aí você vai, eu costumo dizer que vai canalizar esse trauma, que aí você vai conseguir falar sem se emocionar, sem chorar, sem atrapalhar a sua vida no dia a dia. Você vai lembrar daquilo, mas não com dor, com sofrimento, mas, vamos dizer, com aprendizado, né? Isso. E é isso, professora. E aí, vamos... Para os finalmente? Para os finalmente, né? Deixe aí sua mensagem aí para a gente. Foi uma tarde maravilhosa aqui do seu lado, né? Minha colega de trabalho. Uhum. E é muito gostoso fazer esse podcast interdisciplinar. Suas considerações, professora. Pronto, vamos para as considerações finais. Eu quero deixar assim, uma mensagem para fechar esse momento, né? Quem é meu aluno e quem convive comigo já percebeu, né? Eu trago tatuado na minha pele a expressão Carpe Diem, que significa viva com muita intensidade seu momento presente. Quando eu aprendi a me amar, a me valorizar, a ter autoconhecimento, a ter resiliência, a renascer das cinzas, como diz o outro, eu reconheci que eu preciso viver cada dia, né? E a própria Bíblia traz isso, né? Independente aqui de religião, a Bíblia ela é muito clara quando ela diz: viva um dia de cada vez, porque para cada dia basta o peso próprio dele. E eu me acerco nessa citação e nessa expressão, e eu vivo um dia de cada vez, com muita intensidade. Então, que Deus nos abençoe, que cada um de nós possa ter o discernimento de ser protagonista das nossas vidas. Um abraço. Ô, professora Cláudia, a senhora fala muito lindamente. Eu quero agradecer a sua presença. Espero a gente se encontrar aqui outras vezes com outros temas, né? Podcast interdisciplinares da Faculdade de Maciço de Baturité. E agradecer a todos que estão aí acompanhando a gente, nosso trabalho, interagindo com a gente, né? E é isso. Um beijo a todos e boa tarde. Vamos falar de forma simplificada o papel do profissional da contabilidade. Imagine uma empresa como um organismo vivo. Nessa empresa nós temos pessoas, receita de vendas, produtos ou serviços, as mais variadas despesas como água, luz,
folha de pagamento, despesas com a estrutura. Então, as mais variadas despesas dentro dessa empresa, desse negócio. Imaginem agora o que controla todo esse patrimônio, toda essa gestão. Por trás disso, você tem o profissional da contabilidade. Isso não quer dizer que um contador vai atuar somente dentro das empresas. São diversas áreas de atuação da contabilidade. Podemos ser controladores, auditores, peritos contábeis, podemos estar empreendendo na área contábil também, consultores e analistas desempenhando funções de gestão dentro das empresas. Olha o know-how aí que vocês têm de conhecimento e de atuação. Falamos muito sobre a parte privada. Agora imaginem também esse profissional inserido na parte pública. Os vários concursos públicos trazem todo o conhecimento da matriz curricular da contabilidade. Então são várias oportunidades de desempenhar funções públicas, como, por exemplo, auditores fiscais da Receita Federal, auditores do INSS, entre outros concursos que são direcionados à nossa área da contabilidade. Certo, agora que vocês entenderam de forma simplificada a atuação de um contador, porque são vários os contextos que ele pode atuar, nós vamos falar sobre o diferencial da FMB do curso de Ciências Contábeis. Dentro do curso de Ciências Contábeis da FMB, nós temos disciplinas voltadas a aliar teoria à prática contábil. Uma dessas é o nosso NAF, o nosso Núcleo de Apoio Contábil Fiscal. Nele, esse aluno ele vai ter a oportunidade de fazer treinamentos com Receita Federal, estados e municípios, aprendendo a teoria e levando para atendimento na prática à comunidade. Outra disciplina é o nosso Sistema Público de Escrituração Digital. Esse aluno ele aprende na prática a fazer toda a escrituração cobrada a nível governamental. O contador precisa em sua área. Além das disciplinas que nós trouxemos aqui para vocês, temos disciplinas como contabilidade tributária, micro e macroeconomia, empreendedorismo, que vão auxiliar esse contador a entender o universo das pequenas, médias e grandes empresas, projetando esse contador não só para atender a região do Maciço de Baturité, mas atender o Brasil como um todo. Então, se você pretende ser esse contador consultivo, estratégico, um gestor tributário ou até voltado para concursos públicos, a FMB tem todas as ferramentas para atender essa sua necessidade. Estamos te esperando!